seja convosco. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus lá na carta aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 16 e o 17. Colossenses, capítulo 2, verso 16 e 17. Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura, né? Todos acharam? Vamos ler. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, o dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Amém? Poder sentar. Também na carta aos Hebreus, diz assim lá no 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca e jamais pode tornar-se perfeito ao ofertantes com o mesmo sacrifício, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Amém? Amém. Presta bem atenção. Por que nós estamos colocando o Velho Testamento ao nome da Bíblia? A campanha, o Velho Testamento é sombra ou aio é do Novo Testamento. É que quando nós pregamos diferente do sistema. O sistema você tem que fazer para ser salvo. Palavra revelada, Jesus já fez tudo. Aleluia. Aleluia a Deus, sim, Jesus. É verdade, sim. Veja bem, quando Deus cria a terra, antes de ele criar, ele criou os anjos. Lúcifer, que é o chefe do inferno, das trevas, o Deus desse século, com Deus minúsculo, que muitos chamam de diabo, a antiga serpente. Ele era o anjo mais belo que o céu viu, luz, o emanador de luz. Aleluia, Querubim. Jesus. Ele não é anjo, ele é querubim. Amém, Deus. Nós vemos que Deus tinha dado tudo para ele, tudo. Quando Deus cria a terra, ele cria o jardim do Éden. O sistema nunca prega isso, ele prega que do Adão para cá. Amém, Deus. O Lúcifer, Deus fez a terra, criou Lúcifer, pôs toda a beleza nele. A Bíblia diz que Deus amava muito Lúcifer e deu a terra de presente. Foi lá, criou o jardim do Éden, mineral, tudo pedra preciosa que a ciência conhece, que nós conhecemos, era do Lúcifer. E Deus vai lá, faz um anel de ouro maciço e põe no dedo dele com um brasão. Sabe o que é brasão? Nobre, que honra o Lúcifer tinha. Entregou para ele seu regente dos anjos, o maestro. Amém, Jesus. Ele criava coreografia, conhece todo tipo de música e de sons. Era ele que era o adorador. Bom, tem gente que olha para a beleza externa,
nunca mais o céu vai ver um anjo belo igual aquele. É como o jardim do Éden, depois feito, recriado com homem. Presta atenção. O Lucifer estava naquela fase de inocência. Amado por Deus, perfeito, a bicha que era perfeito. É, Jesus. Mas um dia, ele começou a olhar para a beleza dele. E quando ele começa a olhar para a beleza dele, aí ele cai na iniquidade e no pecado. Bom, ele já não está mais contente. Ele vinha aqui, ele andava no meio das pedras, ele fala, fogueada, né? Subia lá em cima, olha, que queria, tinha uma liberdade enorme. Aí ele começou, isso aí foi por muitos anos. Na orelha, nós estamos falando na orelha, mas não tem, o espírito não tem cor. Tem cor. Esse negócio que o espírito atravessa a parede é mentira. Mentira é mentira. Porque a minha vontade na pessoa eu já sabia disso. Porque toda vez que a gente expelia demônio, estava trancado a casa e eu falava. A gente dava ordem, sai em nome de Jesus. O que ele falava? Ou abre a janela, ou abre a porta para mim sair. Está tudo fechado. Bom, a gente aprendeu que tem corpo, mas o espírito ele não tem forma. Mas ele está falando assim no pé da orelha para você entender. Ele foi de anjo em anjo falando. Eu vou destronar Deus, fazer um trono sublime acima do trono dele e vou governar. Vocês estão comigo? Aí que o sistema erra. Todos erram. No cálculo. Mas onde que a Bíblia está falando que ele arrastou tanta estrela? Estrela é anjo. Aleluia, Jesus. Sim, Deus, sim, Pai. A Bíblia diz que ele arrastou a terça parte. Ah, é um quarto. Um quarto é o nariz de quem está falando. Por acaso que tem orelha de burro. Terça parte é terça parte. Poxa, o meu pai, meu tio, andou tantas sítios, fazenda de meio, parecia cigano, cada ano estava num lugar. É por isso que eu nasci aqui no Mojimirim, no bairro Formado. Veja bem, porque ele andava, foi para Mombaça, foi para Santa Maria, voltou para Mombaça. Aí ele não teve jeito, foi para Mombaça, tomou prejuízo, não teve mais condição de continuar lá de Meiro. Mas Meiro. O meu tio tinha gado, duas vacas, tinha animal, cavalo, essas coisas. Então ela era de abelha, era um para ele e um para o homem, o dono da terra. Meu pai não tinha, era terça. Então o que é a terça? Um para o dono da terra e 3 para o meu pai, porque um inteiro é dividido em 4. E é isso que aconteceu. De 4, Deus ficou com um, o Lucifer arrastou 3. Terça parte. Fala, as estrelas caíram. Mas por que caiu? Porque eles foram jogar lá de cima. Você esquece, o Lucifer é milenário. Como eu falei, tem gente que vai ler Bíblia, do versículo 1 para o 2, esses aí, no começo, passa milhões de anos. Aí você lê lá, não, você lê a Bíblia, então cuidado, não é desse jeito. E ela não é cronologicamente correta. Nós vamos falar essas coisas, para entender, pagar a mão de ser enganado pelos religiosos. Veja bem, aí o Lucifer foi vários anos falando e chegou a hora.
Por isso, Deus, Ele detesta rebelião. Ele trata a rebelião como um pecado de feitiçaria. É Jesus, sim, Deus. Por causa do Lucifer. O pecado não começou aqui na terra. O pecado começou lá no céu. E não foi com o homem. Começou com o ser celestial. O que aconteceu? Teve uma batalha. Você acha que Deus ia entregar o trono dele para Lucifer? Mas quem que guerreou por Deus? O arcanjo Miguel, comandante de guerra. Aleluia, Jesus. É, Senhor. Por isso, meu irmão, fica pedindo ajuda com o anjo. Não precisa pode pedir ajuda com o anjo errado. Porque nem todo anjo é de guerra. O Gabriel não é querubim de guerra, é mensageiro. Ele não sabe batalhar. Se for guerrear com o Lucifer, ele jamais vai poder. Nenhum outro lá vai poder. O único que pode é o comandante de guerra, é o Lucifer. Vezes, como nós vemos lá, disputando o corpo do Moisés, aquele livrinho bem pequenininho ali, encostado, como é que fala? Com o Apocalipse, né? É uma página só, é um versículo só. Trava uma batalha para disputar o corpo. Quem estava travando batalha para defender o corpo do Moisés, para o Lucifer não pegar, o arcanjo Miguel. Não tinha outro anjo, eram os dois só. E quem venceu? O arcanjo Miguel. Aleluia. Por isso ninguém mais achou o corpo de Moisés. Nunca mais Israel achou o corpo de Moisés. Quem enterrou o Moisés com os anjos. E o Lucifer desenterra ele para entrar no corpo e falar que ressuscitou. Ele ia gastar todo o Israel para as trevas. E Deus não permite. Por isso houve uma batalha. É o que acontece. Ah, não, mas eu vou chamar hoje. Não, meu irmão. O nome de Jesus. Se Jesus mandar chamar, o Espírito Santo manda chamar o querubim, mas não fala o nome. Não? Presta bem atenção. Tem que saber o que é o reino espiritual. Aleluia. Aí o que acontece? Travou-se a maior batalha. Veja bem, era uma parte contra 3. Mas por que eles não perderam? O Lucifer, ele tinha certeza, ele tinha convicção que ele ia ganhar. Ele estava com muito mais. Só que ele perdeu. E quando ele perdeu, ele não acreditou que ele perdeu. Ele ficou desiludido, ficou irado. Ele falou: não compreendo como é que eu perdi. E Deus fala para o arcanjo Miguel: lança para baixo. Ele e os anjos desobedientes, que acompanhou, lançou tudo para baixo. Aí a ciência fala que é um meteoro. E a Bíblia fala que é a queda do Lucifer. Tinha ser aqui embaixo? Tinha. Por isso a Bíblia nunca é cronológica. Quando dá um versículo só, eu vou falar hoje novamente. Eu não posso pegar aquele versículo que fala do símbolo, que fala contra a tatuagem e fazer dela doutrina. Por que eu não posso fazer? Fala porque só fala no lugar. E a Bíblia diz, a lei diz que tem que ser por 2 bocas ou por 3. 2 ou 3 testemunhas, tem que testificar com 3 versículos de livros diferentes. Eu poderia citar aqui o nome de um monte de denominação que você já foi e você acha que é denominação santa. Eu vou falar para você que é herética. Por quê? Quando eu faço doutrina daquilo que não tem base bíblica, eu estou pregando heresia, herético, eu sou maldito. E a Bíblia diz assim: ah não, mas é outro evangelho, não tem outro.
A Bíblia ainda está falando, se vier um anjo, que mesmo que ele seja de Deus, e chegar aqui e falar que esse evangelho aqui não é de Deus, ele é maldito, ele é anátema. O que é heresia? Heresia é eu pegar e fazer doutrina daquilo que não tem base bíblica. Não, mas o pastor fulano falou, vai mentir lá no inferno porque não tem base bíblica. Engana aquele que não tem conhecimento, mas nós que temos não somos enganados. Aleluia, Senhor. Sim, Deus. Sim, Jesus. Glória a Deus. E o que acontece? O Lucifer veio, não foi só por causa daquela, foi mais por causa da ira. Quando eles chocam com o planeta Terra, meu irmão, ele arrebenta o planeta Terra. A Bíblia fala assim que a Terra é assim, forma vazia. Mas quando eu vou lá em Isaías, a Bíblia diz que Deus ele não cria nada vazio, e nada sem forma. A terra era bonita, para ser habitada. Mas por que ela estava sem forma vazia? Por causa da terra, por causa da queda do Lucifer. E você vai lá no Apocalipse, aí a pessoa não sabe, não tem conhecimento, não tem um estudo teológico. Ele vai falar assim, não, mas Deus vai falar assim, ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós, o diabo não desceu. Ele já está aqui há muito antes do ser humano ser criado. Porque o Espírito Santo recria a terra, a queda dele ele ficou aqui e continua aqui, o Deus desses séculos. Por isso é que Deus manda o Adão vigiar, guardar uma dele e guardar o jardim. Mas ele estava sozinho? Ele estava sozinho. Só que tinha outro ser, um monte de anjo aqui. E presta bem atenção. O que a Bíblia fala no Apocalipse? Ai do que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira. Mas quem que habitava? Os dinossauros. Deus está falando dos dinossauros. Morreu todos os dinossauros. Porque a terra ficou vazia, a terra ficou com um abismo, a terra ficou escura, sem forma, vazia e cheia de água. Era inabitável. O Espírito Santo passou, foi muitos anos reparando. E a Bíblia fala assim, que lá no começo, ele pairava sobre as águas, ele fazia movimento. E qual que é esse movimento? De recriar, reparar, refazer, para deixar a terra novamente inteira e sadia. Você acha que a terra é morta? A terra é viva. Eu já vi o raio cair, não nasce nada. E como é que nasceu? Eu lembro, o José Machado, ele era o fiscal lá do Tijuco Preto ali. Ele foi lá e jogou esterco de galinha em cima e deixou. Era uma rodona, mas não nascia mais nada. Aquele lugar era morto, nem mato, e passava plantando algodão, também não nascia. Deixou lá, depois foi lá, cavou, misturou. Quando plantou novamente, ela ganhou vida. O algodão deu mais alto do que aonde ele não fez isso. Estava morta. A árvore é morta, não, a árvore é vida. Por que fala se destruir o Amazonas? Vai acabar com o pulmão do mundo. Por isso, é a árvore que traz a chuva. Aonde tiraram, que tinha mina, que tirou a árvore, a mina secou. Plantaram a árvore novamente, a mina veio. Aí fala, não, a terra está ficando sem água, está ficando mesmo, porque o ser humano é que está destruindo. A palavra que ele diz para o Adão, guarda o jardim, guarda a tua alma, vigia. Só que o homem não está guardando o jardim. Qual que é o jardim do homem? O planeta Terra. Ele está destruindo. Agora veja bem. Aí Deus vai lá
recria, porque ele já tinha o jardim do Éden. Só que no primeiro ele era de pedras minerais. É por isso que na escavação chega a 160 metros ou até 200 metros de profundidade para achar pedras preciosas enterradas. Foi com a queda do Lucifer que ficou enterrado. E agora Deus, quando a terra está pronta, o Espírito Santo faz, tem que entender. Vou falar sobre oração. Por que Jesus mandava orar para o Pai? E tem gente que acha que tem oração para o Pai. Então, cuidado. Quem que reparou a terra? Quem que reparou, refez ela? O Espírito Santo. Você tem que saber para quem você ora. Não é só para o Pai, não. E outra coisa, eu vou pregar aqui, eu vou mostrar o versículo. Não é o Pai que está reinando agora, não. Quem reina é o Filho. Vocês não entendem, o sistema não entende quando fala que lá no céu o nome de Jesus está acima de todo nome. Aleluia. Você está falando assim, todo nome está acima do nome do Pai, acima do nome do Espírito Santo. E lá no céu o nome mais poderoso hoje é de Jesus. Aleluia. Lá no céu todo joelho se dobra ao nome de Jesus. Todo. Mas por quê? Porque o Pai reservou todo o reino para ele. Mas, até na cruz, nós vamos explicar por quê. Até na cruz, da cruz para frente, o Pai não fala mais ao Filho. Amém, Jesus. E todo o governo está entregue na mão do Filho. Lá no velho é o Pai, no novo é o Filho. Aleluia. Aleluia a Deus. Sim, Jesus. E o que acontece? O Espírito Santo reparou. Mas eu vou orar para o meu corpo está faltando um pedaço. Isso, é transformou para o nome. Mas eu vou orar como? É para o Pai? Para Jesus não. Sim. Na autoridade do nome de Jesus. Mas eu vou orar para o Espírito Santo me reparar, me recriar, me refazer, inteiro e sadio, me revigorar, me revitalizar, me remoçar, rejuvenescer, como ele fez com a Sara e Abraão. Mas quem fez? O Espírito Santo fez na Sara e Abraão. Aleluia. Isso no Velho Testamento. Você vai entender que quando o pregador vem pregar e pega a palavra do Velho, parece que está vivendo lá no Velho Testamento. Outra coisa, as coisas lá do Velho já cumpriu, a não ser que ela está apontando para o Cristo, cumpriu no Cristo. Aí é diferente. E mudar, nós vamos falar das tendas, das cabanas, nós vamos falar do tempo e vamos falar de hoje. Você vai entender muita coisa. E vamos falar do Cristo. Novamente está no ar, o homem embaixo. Lá em cima, vou explicar no pé da letra. É claro que nós temos que reunir como igreja. É claro que temos 5 ministérios. Vamos explicar onde que a igreja fazia o culto. Nós vamos falar quando é que começaram a pegar o Evangelho de Cristo e fazer religião. Eu vou mostrar que está sendo religião hoje. E você vai ouvir mensagem toda hora. Oh, o Pix é tal, manda tal. O que é que está? Mas tal o que é? Cadê a palavra pregada? É só cascalho? Cadê o que o Cristo fez? E ensinar a igreja a amadurecer. A Bíblia fala que quando nós chegamos para Cristo, nós somos bebê, recém-nascido. A palavra grega é teknon, bebê recém-nascido, que precisa do leite genuíno. Aleluia, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Deus. É como se fosse uma mamadeira. Só que tem pastor que está pregando aí é bebezão. E bebê nunca pode formar homem maduro, mulher madura. Quem está ouvindo pregar vai ser sempre bebezão. É Deus, só tu és de Jesus. Estão preocupados que a igreja cresça? Outra coisa, meu povo, o Pai falou, meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E o profeta Amós fala assim: conheçamos
e prossigamos em conhecer o Senhor. É ilimitado. E Jesus vem, quando fala do casamento, o outro falou, não, mas isso aí é uma, como é que fala? Eu vi o padre lá pregando, já morreu, né? Isso aí é parábola, não é parábola não. Você vai pegar os 7 livros apócrifos que tem no livro da Igreja Católica, está lá, eu não lembro se é Ageu, aonde passa os 7 irmãos, casou, era sem a lei, antes da lei também. Nós vamos falar sobre isso, mas só para você entender, no fim morreu a mulher e ela ficou com 7 e ninguém gerou filho. E a mulher morreu. Aí vem pergunta para Jesus: e lá no céu? Ela vai ser mulher de quem? Errais, presta atenção, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. É Jesus. Meu irmão, não é ler, não é pregar, somente. Os homens da lei, eles citavam o Velho Testamento de trás para frente, de frente para trás, mas não conheciam. Não é só ser letra, não é só ser conhecimento, não é só o gráfico, o logo, tem que ser o rema. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho, não, mas eu vou orar, eu vou alcançar, não vai. Sabe por quê? Você está fora. Você não está no rema, você está no gráfico, no logo. Às vezes você está ouvindo um bebezão, e a Bíblia diz que nós somos aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós comemos. O que nós ouvimos? A palavra de Deus. O que nós comemos? A palavra de Deus. Mas tem coisa que você está comendo, mas não é uma palavra eficaz que vem do alto. Não tem conhecimento. Só tu és digno, Jesus. Santo, santo, Pai. A Bíblia diz que nós chegamos com Cristo, nós vamos crescendo. Por que crescendo? Porque nós vamos aprendendo. Conhecimento, é um remo, vamos aprendendo até chegar à estatura de um varão perfeito. Nós amadurecemos, tornamos varão e varoas maduros. É diferente. Errais. Sabe por quê? Eu tenho que ter conhecimento, chegar na palavra da revelada, que é o rema, para me poder alcançar o que está aqui dentro. Aleluia. Não é orar de qualquer jeito. É Deus. E veja bem, nossa hora foi embora, mas o começo, esse aqui é o começo. Então lembra do que eu falei, mas nós vamos falar muito mais. Você vê bem como é que um livro testifica do outro. O que aconteceu lá no começo com a queda do Lucifer, não está falando só lá, está falando no Apocalipse. E tem gente que fala que o Apocalipse é só para frente. Não, meu irmão. Então, um ano depois que já aconteceu. E aquelas cartas escritas para 7 igrejas, não é para nós não. Foi para 7 igrejas. Que ficavam na estrada da via principal romana. Era 7, foi para elas. Os 4, para nós parar, os 4 evangelhos não são todos escritos para nós. Mas por quê? Porque cada um foi escrito por nação. O único evangelho que foi escrito para nós é o de João. Os outros foram para outras nações. Está entendendo? Então precisa conhecer mais a Bíblia, tem procurado. Só que vai chegar uma hora que eu vou sair. Porque vai ter que levar o outro lado para me honrar. Vai honrar? Aleluia. Então uma coisa, Aleluia, Jesus. eu já falei, eu trabalho, eu peço permissão para ele, falo, o senhor não vai ser já? Não, então eu vou trabalhar, mas a hora que ele falar é hora,
Vai acontecer tudo. Não importa quem fica para trás, eu tenho que ir. Glória a Deus. Aleluia. É claro que o nosso ministério vai expandir muito. Amém. É igual eu falo, nosso irmão William faz um trabalho muito espetacular ali. Ele coloca o nome da campanha, ele coloca o que está falando em cada mensagem, ele põe o nome lá. Aí chama atenção maior. Lá no Iguaçu nós não temos, lá eu comprei até um tripé também, ele é mais pequeno que esse, mas para pôr o celular, fui procurando, porque eu não tenho conhecimento, para fazer transmissão pelo Facebook, né? Aqui não, que ele fica gravado, é maravilhoso quando você quer assistir, você vai lá, está gravado no YouTube. Tem mensagem, foi o Léo que começou a gravar, depois ele gravou, tem mensagem antiga, mas muito antiga, mas pode ver que ela não sai da visão revelada. Aleluia. E outra coisa, Glória a Deus. nós vamos fazer uma transmissão, é como fala assim, uma live, toda quinta vai ser transmitido. A mensagem lá, ela sai um pouco diferente daqui. Mas por que são um pouco diferentes se é a mesma campanha? Porque o povo que está sentado lá é diferente. É outro. Aleluia. E Deus, ele fala com a igreja que está presente. Aleluia. Agora eu vou orar por você. Glória a Deus. Onde é que o maná